São João Vitor, William por baixo, Rafinha! Galera, esse é o espírito do lateral direito que nós temos. E hoje eu quero lançar um vídeo que vai ser uma treta, hein? Porque para alguns a resposta é óbvia, mas para outros não. Existe alguma comparação entre Rafinha e Daniel Alves? Tem gente que tem saudades do Daniel Alves. E eu quero que vocês acompanhem esse vídeo e no final do vídeo eu vou fazer uma pergunta, uma segunda pergunta. E aí eu quero que vocês respondam, beleza, galera? Gente, antes da gente iniciar esse vídeo, deixa aquele like e se você for novo no canal, por favor, se inscreva. Vambora pro vídeo. Depois de muitos anos, o São Paulo, enfim, achou um verdadeiro lateral direito. Sim, Rafinha. Apesar dos 36 anos, né, jogador já em fase final de carreira, o Rafinha hoje é titular absoluto da posição. O São Paulo nos últimos anos acumulou diversos nomes nessa posição e alguns até que fizeram vergonha para o torcedor são paulino. Mas a verdade é que o Rafinha, depois de uma passagem brilhante na Europa, de ótima passagem pela seleção brasileira, o Rafinha voltou a ser considerado um grande nome nessa posição depois de ter integrado aquele timaço do Flamengo, que ganhou tudo, né? O Flamengo que ganhou tudo que disputou, o Flamengo que era liderado pelo Jorge Jesus e o Rafinha era uma dessas lideranças. Pois bem, o Rafinha em algum momento não renova o seu contrato com o Flamengo e acaba saindo do país. Não tendo sucesso, ele decide retornar e em 2021 fez um campeonato brasileiro pelo Grêmio. E o Grêmio, infelizmente para os seus torcedores, acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Rafinha, nesse momento, então, decide mudar de ares, porque já existiam algumas polêmicas dentro da diretoria do Grêmio, quando afirmavam que ele não era mais o mesmo jogador, e ele não estava com clima mais para continuar no time do Grêmio. Com isso, o São Paulo começou as negociações. Os torcedores do São Paulo ficaram com o pé atrás, pois, novamente, um jogador em final de carreira, da posição da lateral direito, com passagem brilhante na Europa, se dizia São Paulino e estaria integrando o time. Só que o Rafinha teve um cenário muito diferente aqui dentro de São Paulo. Primeiro, pela sua postura. A segunda parte, pelo posicionamento da diretoria. A diretoria o contratou pagando um salário condizente à sua posição, ao seu momento físico e à situação financeira do clube. Com isso, o Rafinha começou a ter oportunidades dentro de campo de mostrar quem de fato ele poderia ser para o torcedor. E galera, eu acredito que para muitos, a gente de fato agora tem uma certa tranquilidade na posição. Apesar da idade avançada, apesar da falta de condição de disputar todas as partidas, toda vez que o Rafinha entra em campo, o torcedor se sente representado, pois ele demonstra muita técnica, muita raça e respeito com a camisa tricolor. O Rafinha hoje tem status de craque na posição, pois algumas opções na lateral direita nos últimos anos não representaram para o torcedor são paulino aquilo que se espera. Fato é, existe muito carinho e muito respeito entre torcedor e jogador. E o Rogério Ceni já demonstrou que o Rafinha é líder desse elenco. Ele representa o clube e os jogadores da forma em que todos esperavam. Vamos falar de Daniel Alves, galera. Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol mundial, foi contratado com status de rei, de craque, vestindo a camisa 10. O até então considerado o melhor lateral direito do mundo foi contratado pelo São Paulo e os torcedores esperavam ter ali a solução da lateral direita, né? Um jogador já em fase final de carreira, mas que havia sido o destaque da seleção brasileira na Copa América e, enfim, como eu abri no vídeo, o maior vencedor da história do futebol. Todos os torcedores criaram uma expectativa enorme, principalmente porque em sua apresentação ele declarou que era São Paulino desde sempre, declarou que o dinheiro não seria o problema e que de fato estaria fazendo história com o clube. Pessoal, a verdade é que com o passar do tempo tudo se desmoronou e esse sonho do Daniel Alves e essa expectativa da torcida do São Paulo caiu por terra. Primeiro porque a diretoria do São Paulo cometeu um erro gravíssimo em não conseguir cumprir com o acordo feito com o jogador. O jogador veio para ganhar em torno de R$1,5 milhão de reais com os seus vencimentos, um valor absurdo e totalmente fora da realidade da diretoria do São Paulo, do Clube São Paulo Futebol Clube, e naturalmente isso começou a criar um grande desgaste, pois a diretoria não cumpria com o acordo com o jogador. E o jogador, por sua vez, mostrou em campo e fora de campo que não estava nem aí para torcida são paulina e muito menos para o clube.
mostrou diversas vezes o desrespeito. Dentro de campo, ele fez uma parceria nefasta com o Diniz, aonde o time passou pelos maiores vexames da história recente, né? Se não da história como um todo do São Paulo Futebol Clube, e ele se dizia o dono do time. Usava a camisa 10, não jogava na lateral direito. O São Paulo teve que contratar o Juan Fran a preço de ouro para poder jogar na lateral direita, e o Juan Fran também não deu conta, porque o Daniel Alves se negava a jogar na posição. O Daniel Alves chegou a derrubar técnico, enfim. Ele mandava no São Paulo Futebol Clube. Com esse status do Daniel Alves, tava na cara que nada ia dar certo. Daniel Alves começou a colecionar diversos problemas e diversos pontos em que a torcida do São Paulo, de fato, acumulava desgosto, raiva e, digamos, desprezo pelo jogador, simplesmente pelo posicionamento. Podemos lembrar aqui diversas passagens. Algumas delas, braçadeira no pulso, ao invés de estar no braço, como um verdadeiro capitão. O pagode, o tantã tocado na sua casa quando ele estava afastado por estar machucado, não participando de jogo importante do São Paulo na Libertadores, e ele fazendo seus batuques, as comemorações debochadas, os posts dele fazendo treinamento no CT do Corinthians e postando um gavião quando servia a seleção brasileira, enfim, diversos momentos em que ele deixou a torcida do São Paulo e a diretoria em uma posição de constrangimento. Outro ponto importante, ele começou a abrir para o público que, de fato, a diretoria de São Paulo devia a ele e que a situação era insustentável. E a gota d'água foi no momento em que ele abandonou o São Paulo Futebol Clube para virar o vovô olímpico, para ir em busca do ouro olímpico com a seleção brasileira. A verdade é, ele conseguiu o ouro olímpico, né, com os jovens, e ele, na volta, pisando em solo brasileiro, ele já saiu declarando que o São Paulo devia muito para ele. E isso a torcida do São Paulo não aceitou. Por fim, depois de trancos e barrancos, houve um acordo entre a diretoria do São Paulo e a rescisão se encaminhou aonde o São Paulo cumpriria ali, ou se comprometeria com um acordo de aproximadamente 60 parcelas, em torno de 5 anos, com um salário de mais de R$400 mil, e dentro desse acordo as partes deveriam tocar sua vida sem mencionar uma a outra. Eis que recentemente o Daniel Alves volta a ser notícia, tocando no nome da instituição São Paulo Futebol Clube, fazendo uma analogia ridícula, dizendo que ele era uma abelha, que o São Paulo era uma mosca e que ele não tinha tempo para ensinar que algumas coisas que a mosca gosta é pior do que mel, né? E que a abelha tem muito o que fazer. A verdade é que com essa analogia ele afastou cada vez mais aqueles que ainda o admiram, mas ainda tem torcedor que gosta do Daniel Alves e acha que nessa história somente a diretoria do São Paulo está errada. Eu não faço parte desse clube, não condeno quem faça, mas eu quero lançar a pergunta que eu falei que faria nesse vídeo para todos vocês que estão vendo. Fica a pergunta, e aí galera, quem é mosca e quem é abelha na comparação entre Daniel Alves e Rafinha? Obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.